E eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Uhum. Deixa eu só ver aqui que tem alguma coisa. Aqui um chat, deixa eu ver o que estão falando. Tá, pode gravar. Então, vamos lá. Então, bem-vindos. Então, essa apresentação, eu vou falar sobre o Enneagrama. Eu vou começar com essa frase, que é do Gurdjieff, que ele tem muito a ver com o Enneagrama, né? O fato da gente ter o conhecimento do Enneagrama no Ocidente é dele, que é: a vida só é real quando eu sou. E é justamente essa proposta do Enneagrama, né? Que você se conecte com a sua verdade. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre mim, né? A maioria me conhece. Então, meu nome é Isabel, eu sou fundadora da Logos Caminho para Desenvolvimento Humano, e meu foco são dinâmicas de autodesenvolvimento, né? Dentro dessas dinâmicas, eu trabalho com coaching vocacional, com Ennea Coach, que é o Enneagrama ligado com coaching. Eu também facilito grupos de autoconhecimento dentro de uma metodologia que chama Pathwork, que é um caminho de transformação pessoal. Também facilito um jogo de autoconhecimento que é uma Halila, que é o que está na foto. E trabalho com constelações também, e principalmente com bonecos. Então, tudo que de alguma forma puder contribuir com o desenvolvimento da autoconsciência para que a pessoa possa estar mais conectada com a verdade dela são assuntos que me interessam e é onde eu foco. Então, vamos falar do Enneagrama. Aí vou trazer, assim, o Enneagrama, eu vou falar primeiro do Enneagrama das personalidades, porque ele é muito anterior a isso. Então, o que ele é? Ele é um sistema, né? Deixa eu só passar aqui que eu estou vendo vocês. Aqui vou passar. Ele é um sistema integrado de conhecimento sobre o território do comportamento e motivação humanos. Ele é um processo de autodesenvolvimento. Na verdade, quando eu falo que ele é um território, é porque você consegue mapear tudo o que está acontecendo. Ele não é um sistema, ele não é uma análise de personalidade fria, assim, pontual. Na verdade, ela mostra um processo. O Enneagrama ele é dinâmico. E as interseções entre as informações que são trazidas através das interseções entre uma tipologia e outra, também alimenta a personalidade específica. A figura do Enneagrama, eu vou explicar com mais detalhe, é essa que vocês estão vendo. Eu vou explicar o que significa essa figura. E ele mostra 9 tipos de personalidade, onde os nomes estão aqui, né? Então, a tipologia 9 é chamada pacifista, o 1 é o reformista, o 2 é o ajudante, o 3 o realizador, o 4 é individualista, o 5 investigador, o 6 é o partidário, o 7 é o entusiasta e o 8 é o desafiador. Existem outras nomenclaturas também, por exemplo, um é chamado também de perfeccionista, e assim vai. Mas esta é a nomenclatura que está na Sabedoria do Enneagrama, no livro do Rizzo e do Hudson, né, que são umas referências em Enneagrama, e eu adotei essa nomenclatura, mas tem N para cada uma das tipologias. E a palavra vem do quê, né? Ennea é 9 e gramos é medida ou desenho. Então, é por isso que ele chama Enneagrama. Então, o Enneagrama ele identifica esses 9 tipos de personalidade. O que diferencia cada um dos tipos? Os padrões de pensamento, de emoções, onde eles focam, quer dizer, qual é o ponto de atenção de cada um, que tipo de comportamento cada uma das tipologias tem e suas motivações. O benefício do Enneagrama é que ele é como se fosse um mapa. E nesse mapa, a gente pode, inclusive, ver como a gente se comporta. Então, a gente vê como a gente se comporta no âmbito mental, no âmbito emocional, quais são as nossas crenças distorcidas que se manifestaram na infância. E a partir daí, ele inclusive dá um caminho de autodesenvolvimento. Ele fala, tá bom, então o que você precisa fazer para você se conectar com a sua verdade, para você estar mais próximo da sua essência? Tá bom? Até aqui tá tudo bem? Uhum. Então, vamos lá.
Eu vou contar um pouquinho da história dele. Vocês estão vendo a figura? A origem do Enneagrama ninguém sabe ao certo, porque ele surgiu tem gente que fala que há mais de 2000 anos, muito mais, e numa época que não tinha muito registro escrito, né? Então, estima-se que o surgimento dele foi na Babilônia, e depois todo esse conhecimento, deixa eu só aqui incluir mais uma pessoa, ele foi levado, né, tanto para a Grécia quanto para Alexandria, tanto que diz que na biblioteca de Alexandria tinha muito também, muitos pensamentos que eram ligados à filosofia grega, e o Enneagrama ele tem muita informação dessa época, né? Então, assim, tem também registros lá na Alexandria, e depois essas pessoas levaram informação, quando surgiram os primeiros monges cristãos, que foram chamados padres do deserto, que eles estavam no antigo Afeganistão, eles levaram esse conhecimento para lá. Quando esses monges eles saíram do deserto, eles deixaram esse conhecimento com os sufis, né? Que é a base espiritual do islamismo. Então, assim, está também vinculado ao sufismo. O que aconteceu? Gurdjieff, ele é um filósofo armênio, ele viajou bastante, e quando ele foi para essa região, ele se deparou com esse conhecimento do Enneagrama e ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente. Isso foi no final do século retrasado, início do século passado, mais ou menos. E depois, na década de 60, teve um psiquiatra boliviano que chama Oscar Ichazo, ele é falecido já, e junto com um chileno, que é o Cláudio Naranjo, eles transformaram essa informação do Enneagrama numa parte mais psicológica e criaram o Enneagrama das personalidades. Então, essa é a história do Enneagrama no tempo. Então, ele tem ele tem um cunho espiritual e filosófico muito forte, além do aspecto psicológico. Tudo bem até aqui? Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou parar só um pouquinho, ver se as pessoas conseguiram entrar, que tem gente que estava aqui. Acho que a pessoa conseguiu. Então, gente, se tiverem qualquer pergunta, pode escrever no chat que eu consigo enxergar daqui. Eu vou explicar rapidinho por que o Enneagrama tem esse formato, né? Então, o círculo do Enneagrama, ele simboliza a unidade, né? Então, a unicidade, somos todos um. Deixa eu ver só se tem alguém perguntando alguma coisa. Ah, tá tudo certo. Tá. Okay. E ele mostra também que o final e o começo, na verdade, ele só tem essa referência de fim e começo, né, no aspecto linear do tempo. Mas, no fundo, é uma coisa só. Ela depende muito do momento em que você está. Então, para cada início, ele veio de um fim. E isso é cíclico, né? Então, o círculo ele tem esse aspecto. O triângulo, ele remete às tríades universais, né? Normalmente, nessas tríades, tem duas forças duais e um equilíbrio. Mesmo na religião, Pai, Filho e Espírito Santo, no hinduísmo também tem. Então, ele está muito conectado com essas trilogias divinas que falam das dualidades e o ponto de equilíbrio. Depois, a hexade, ela regula a criação, é um símbolo de não estaticidade, de movimento. Então, ela simboliza que está tudo em movimento, tudo se transforma, tudo se recria, e que os sistemas evoluem de acordo com as forças que atuam nele. E o Enneagrama, ele tem esse movimento, e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, voltando à figura do Enneagrama, a gente pode separar essa figura em tríades. Antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Tá vendo que tem umas flechas aqui? Então, por exemplo, tem uma flecha que ela sai do 1 vai para o 4, tem uma que vai do 7 e vai para o 1, e tem toda uma explicação filosófica e também psicológica, que foi depois levada para a parte de psicologia disso, e eu vou mostrar mais para frente.
Mas isso significa que tem um movimento no Eneagrama. E, além disso, a gente pode dividir esses tipos de personalidade em três grupos, que são a tríade do instinto, a do sentimento e a do raciocínio. O que significa isso? Que, por exemplo, os tipos de personalidade, que depois eu vou mostrar qual que é o 8, o 9 e o 1, eles estão mais ligados à tríade do instinto. Não significa que eles não tenham também aspectos, lógico, né? A gente tem de sentimento e pensamento, mas o que predomina no comportamento é o fazer, né? O 2, 3 e 4 está ligado à parte emocional ou do sentimento, e a tipologia 5, 6 e 7, a do raciocínio ou mental. Aqui a gente já começa a ver denominadores comuns entre cada um desses aspectos. Então, quando a gente olha a tríade do instinto, que são os traços de personalidade 8, 9 e 1, o que eles têm de emoção predominante é a raiva. Então, todos os traços de personalidade que eles têm uma predominância no fazer, eles têm como também uma emoção predominante a raiva. Só que cada um lida com ela de um jeito diferente. O 8, ele manifesta, ele vai para o mundo, porque o 8 é um traço que ele é chamado de desafiador também, ele quer expandir território, então ele usa a raiva e às vezes ele age como um trator. O 9 é um traço de personalidade que vocês vão ver mais para frente, que ele não gosta de conflito, ele gosta de paz. Então, para ele sentir raiva, tira ele dessa paz. Então, ele se anestesia, ele não quer sentir essa raiva. Não é nem que ele reprime, ele anestesia. E o traço 1, que é o traço do perfeccionista, ou do reformista, ele reprime. Por quê? Porque ilusoriamente, né, tem uma parte dele que acredita que se ele sentir a raiva é uma coisa que não é perfeita. Então, por isso ele reprime. Mas o tema comum desses traços é a raiva. O dos traços do sentimento é a vergonha. E aí cada um lida também de um jeito diferente. O traço 2, para ele evitar sentir a vergonha, ele tenta agradar, ele vai para o lado de fora. Aqui eu estou mostrando para vocês aspectos distorcidos, mas os traços eles têm também muitos talentos, tem muitas coisas legais que vocês vão ver. O traço 3, ele engana, porque ele fica muito vinculado a uma autoimagem. Então, ele se auto-engana. Então, como ele não entra em contato muito com o que ele sente, aí ele acha que ele dribla a vergonha. E aqui, na verdade, não é 1, desculpa, é o 4, né? Esqueci de mudar. Ele controla, ele fica fantasiando, ele cria um mundo só dele, onde nesse mundo a vergonha não entra. Os traços mentais, o tema comum deles é a ansiedade ou o medo. E aí vocês podem perceber uma coisa, vergonha, ela tem muito a ver com questões até de passado. Os traços emocionais, eles estão mais vinculados a questões do passado. O mental, ele projeta para frente, então ele é mais do futuro, por isso que vem a questão do medo e ansiedade. E a tríade do instinto, de alguma forma, ela está mais no presente. Então, como ela lida com esse presente, que vem o aspecto da raiva como denominador comum. Aí, aqui também, cada um dos traços ligados à tríade do raciocínio, eles lidam com esse aspecto comum, que é a ansiedade, de jeitos diferentes, né? Então, o traço 5 se isola, ele fica só no mental e adquirindo conhecimento. O traço 6, ele é o mais ansioso dos todos os traços, e para ele é muito importante se sentir seguro. Então, ele tenta criar do lado de fora essa segurança. E o traço 7, ele fica planejando N coisas legais para fazer, para ele não entrar em contato com essa ansiedade, com esse medo. Tudo bem até aqui? Então, aqui eu vou falar como eu trabalho, né? Da onde eu tiro as informações para depois buscar o relatório. Eu uso... Só um minuto aqui. Deixa eu ver quem respondeu. Tá, tudo certo. Então, vamos lá. Então, tem um relatório de 135 perguntas, que elas estão baseadas no livro A Sabedoria do Eneagrama, né? Que
É o livro do Don Rizzo e do Ross Hudson. Eu peguei as perguntas de lá e criei uma metodologia que chama Enneagrama Integral, onde você pode ver o índice que você tem de cada um dos traços. Com essa informação, aí eu faço aqui, dei um exemplo aqui de um relatório, não vou entrar em, assim, só para vocês verem o que consta assim no relatório, a gente vai ver esse mapa que é esse iceberg, mas no relatório você consegue então ver qual que é o índice que você tem de cada uma das tipologias. E a relação entre uma e outra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu vejo o índice 3 da pessoa, o 7 e o 8, essa combinação de 3, ele ainda me dá mais informação. Eu consigo ver, por exemplo, aspectos de liderança nessa pessoa, né? Então, a combinação dos índices também dão informações. E como é que é composta essa informação, essa análise no Enneagrama? Como foi criado isso, né? Então, aqui eu trouxe é uma figura, né? Na verdade, é uma figura que ela mostra, que ela é do Instituto do Enneagrama, né? Do Ross Hudson e do Rizzo, que eles mostram o seguinte: quando a gente nasce, né? A criança, na verdade, ela tem aquele instinto de autopreservação, né? E ela, o que ela quer? Ela quer se sentir protegida e amada pelos pais. Então, as primeiras coisas que impactam, né, essa criança elas vão direto dos nossos instintos. Sabe que é a coisa mais primitiva, seriam as 3 estratégias básicas de sobrevivência que a gente tem, que são quais? Autopreservação, se sentir fazendo parte de um grupo e poder criar relações um a um, intimistas, né? Então, se isso não fica bem azeitado, e geralmente não fica, por isso que a gente tem nossas questões e a gente está aqui para melhorar e para se desenvolver, com isso, a forma que a gente as nossas emoções, elas acabam ficando distorcidas e os nossos pensamentos também. Por quê? Porque a origem do que gera, sabe, essas emoções, esses sentimentos, elas foram distorcidas em cima de crenças que a criança criou, distorcidas como ela percebeu um ambiente hostil de alguma forma. E a criança ela percebe um ambiente hostil porque ela não se sente amada o tempo inteiro e por todo mundo. E isso é impossível. Só que ela encara que isso é um desamor. E aí o que a criança acha? Que esse desamor está falando que ela tem alguma coisa de errado. E com isso a gente cria uma persona. Então os aspectos de personalidade que a gente cria, eles estão associados a essa persona. Opa. Bem-vindo, pessoal que está entrando. Tudo bem até aqui? Então, o que o Enneagrama mostra? Ele mostra, nas análises, primeiro a gente consegue perceber quais desses 3 instintos básicos foi mais maculado na infância. Então, isso já é uma informação. Ele mostra também, dependendo da tipologia, qual foi a paixão, e aqui paixão, na verdade, é como se fosse um pecado capital, é um vício que a gente criou na infância, de uma qualidade que foi distorcida, um sentimento amoroso que foi distorcido. E vocês vão ver que cada traço de personalidade tem um específico, além daqueles comuns, né? Que são do instinto raiva, dos traços emocionais tem a vergonha, e dos mentais tem o medo ou a ansiedade. Mas, além disso, cada traço também tem seu específico para cuidar. E também a gente percebe, na tipologia do Enneagrama, qual foi o pensamento que ficou fixo na cabeça. Que esse pensamento é como se assim, eu sou eu só se eu penso desse jeito. A gente acredita que esta forma de pensar que foi instalada na infância, em função das distorções, é o jeito certo. E o Enneagrama, quando você começa a analisar, ele convida justamente a você poder fazer... Eu achei que você já estava conversando, não consegui achar. Epa. Aqui. Ele convida você a ver assim, que caminho você pode fazer para você se realinhar com a sua verdade. Ou seja, transformar essa paixão, que é esse pecado capital, numa virtude, e essa fixação numa ideia divina. Porque no Enneagrama,
o enagrama ele conta para a gente o seguinte, que cada um se relaciona com o divino em um aspecto, que é o que pulsa mais na nossa alma. E justamente esse aspecto é que foi distorcido na infância, e com isso a gente criou esse padrão distorcido de pensar, e com isso também a gente distorceu a forma que a gente sente as coisas. Tá bom? Então, aqui... Opa. Aqui eu não vou ir um a um, mas para vocês terem uma ideia. Aqui a gente vai ver a parte do sentimento, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do traço 9, que ele tem como vício, que é o vício ou o pecado capital, que é o que a gente chama de paixão, que é a preguiça e a inércia. Mas que preguiça é essa? É uma preguiça em se conhecer, por isso que ele fica naquele estado de anestesia, por isso que ele reprime, inclusive, a raiva. E aí, o convite é que ele consiga, que a pessoa ela consiga se abrir para se conhecer, para ela poder ter como virtude, no estado de presença, um engajamento, quer dizer, um estado de presença que vai permitir que ela faça a ação correta no aqui e agora. Eu vou falar dos que vocês se identificaram, por exemplo, o ajudante, né? Que alguém falou que se identificou com o 2. Que orgulho é esse? É que a pessoa, o traço 2, ele perde a conexão com o amor que mora dentro dele. Com isso, ele vai buscar o amor do lado de fora. E ele quer se tornar tão necessário, sabe? Então, esse orgulho de se tornar tão necessário para o outro, mas é numa distorção porque o amor, ele perdeu essa desconexão. Então, aqui o convite é que ele olhe para o outro lado e seja humilde, mas é uma humildade de reconhecer que ele já é, sabe, que ele já é digno de amor do jeito que ele é, que ele não tem que ser nada além daquilo. Então, para cada um deles, você consegue ver no Enneagrama qual que é a distorção e para onde ele tem que ir. A mesma coisa com a mente. Né? Então, por exemplo, aqui vou pegar o exemplo do reformista, né? Que eu traço do que ele se ressente e ele julga. Porque, assim, é um traço que ele se conecta com o divino, com a divina perfeição. Dentro dele, ele sabe, a alma dele sabe que o universo ele é perfeito. Só que nesse mundo dual que a gente vive, essa perfeição não é desse jeito. Não é perfeita. A gente tem uma perfeição, na verdade, dentro de imperfeições. Mas como ele tem essa lembrança na alma, o que ele faz? Ele tenta deixar tudo do lado de fora perfeito. E é ele mesmo. Em tese, ele não aceita que ele tem defeito também. Ele não aceita que do lado de fora as coisas possam dar errado. Ele é muito perfeccionista. Então, ele tem a qualidade da perfeição, mas ela fica também na distorção quando tem o exagero. E aí, com isso, como ele não consegue chegar nessa perfeição, ele se ressente, né? E aí ele fica reprimindo, inclusive, a raiva. E com isso também ele fica se julgando e julgando o outro. Então, é isso que acaba acontecendo. E o convite é justamente ele ir para um lugar onde ele vai ver que está tudo perfeito do jeito que é. E aí ele pode depois se conectar com o estado de serenidade, que é esse na parte da emoção, porque está tudo certo. Tudo bem, gente, até aqui? E, além disso, o Enneagrama ele tem muitas combinações. Então, vou pegar o exemplo aqui do traço 1. Então, você olha primeiro o traço 1, depois... Lembra que eu falei que o Enneagrama ele tem movimento? Então, dependendo do estado da pessoa, se ela está no seu melhor, ela vai no contrafluxo da flecha. Então, ela pega o melhor do traço 7, que é o entusiasmo, a automotivação. Agora, o traço 1, quando ele não está bem, ele vai para o pior do traço 4, que é a melancolia. Então, a gente pode ver, aqui eu peguei o exemplo do traço 1, mas isso pode ser para qualquer traço. Além disso, outra informação, a gente chama de asa no Enneagrama. As asas, que são os vizinhos, eles também, como eu vejo o índice que a pessoa tem, eu vejo qual que é o vizinho que naquele momento está interferindo mais na personalidade. E com isso também tem informação
Se é mais, por exemplo, no caso do traço 1, se é mais o 9 ou 2, isso faz diferença. E, além disso, tem o que no Eneagrama a gente chama de subtipo, que está ligado àqueles 3 instintos básicos, que é a autopreservação social e o sexual. Isso também dá informação do traço. Então, são muitas combinações de informações para a mesma tipologia. Aqui eu já mandei as frases para vocês, né? Então, eu vou dar uma parada aqui para vocês olharem e verem com quais vocês mais se identificam, porque agora a gente vai entrar para conhecer os traços de personalidade. Então, por exemplo, o reformista, como ele é muito perfeito, então ele quer tudo muito certo, então ele fala, existe uma forma correta, deixe-me mostrar como. O ajudante, é que ele gosta de se pôr a serviço dos outros, ele tem esse prazer de dar. Então, ele está sempre disponível. Só o desafio dele está disponível para ele também. O realizador é um que ele é meio camaleão. Ele é o traço mais realizador, né, como o nome diz do Eneagrama, porque ele também é para o trabalho, é workaholic, mas ele gosta de se adaptar ao meio para ser reconhecido. O individualista, ele se desconectou um pouco com a origem divina. Ele acha, então, no fundo, ele tem uma dificuldade de fazer a ponte com o mundo, porque ele se sente incompreendido. Então, por isso que a fala é, preciso que me resgatem, porque eu preciso ser eu. Ele acha que é muito difícil ser ele mesmo no mundo. O investigador, ele é uma pessoa que não precisa de muitas coisas do lado de fora, mas ele gosta de ter seu espaço. E esse espaço ele vai acumulando conhecimento. Ele gosta de adquirir conhecimento para poder entender esse mundo. O partidário ele está sempre disponível, só que ao mesmo tempo ele nunca sabe se está fazendo certo ou errado. É até uma ansiedade, né? Porque ele sempre acha que não está vendo o tudo. É um medo de errar, de acertar. Fica sempre nessa sempre ele acha que nunca não vai conseguir ter a segurança, independentemente da decisão que ele tome. Isso eu estou falando dos desafios dos traços, né? Porque tem muitas qualidades. O entusiasta, ele ama a vida e quer experienciar tudo, porque justamente o que ele quer experienciando, fazendo, para ele não se deparar com esses possíveis medos que ele possa ter. O desafiador, ele é aquele que vai com os 2 pés no peito para fora, né? Então, sou duro como uma pedra. Se você não fizer do meu jeito, olha só o que pode acontecer. E o pacifista que não gosta de conflito, ele fala assim, será que não podemos todos nos dar bem? Porque ele não quer conflito. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um mapa. Aqui eu peguei um exemplo que é para cada uma das tipologias, para vocês entenderem como foi se construindo isso. Como é que é lido isso do lado esquerdo? A gente vai ler de baixo para cima. Então, lembra que eu falei que, primeiro, na infância, a gente acaba criando crenças errôneas, inconscientes, e o mote dessas crenças, elas distorcem nossa emoção, que é a paixão. Com isso também, a gente, para poder sobreviver, a gente cria um sentido o que ele chama de sentido do self, que é como a gente acredita que a gente é. Além disso, tem uma autoridade interna que fica o tempo, sabe, um crítico interno? Para cada um é um, né? E aí a gente cria uma estratégia principal de enfrentamento, que é justamente a estratégia que cada traço criou para poder ter segurança e proteção. Então, esse foi o mecanismo embaixo, assim, que está... ele está embaixo da superfície, né? Está tudo no inconsciente isso. E no inconsciente também está... Lembra daquela fixação da mente? Que é a forma inquestionável da mente para tentar resolver os problemas, que é a forma que cada traço de personalidade criou no pensamento para poder resolver a vida. Isso está tudo embaixo do iceberg, embaixo da superfície. Em cima da superfície, o que está? Como a gente se comporta na vida. Então, no centro aqui do iceberg vai mostrar, tá bom, então como é que eu me comporto na vida? Que é esse foco da atenção.
E para cada um vai ter um passo a passo, que é onde está escrito aqui A, B ou C, tá? Então, é isso, o que está acontecendo na nossa inconsciente vai criar a forma que a gente se comporta do lado de fora. E esse comportamento, ele cria tanto um comportamento padrão ou médio, e esse comportamento padrão, ele pode ter um impacto positivo, quando a gente está no padrão saudável dele, desculpa, ou impacto negativo se a gente está no padrão médio mesmo ou doentio. Só que o Enneagrama, ele mostra também, quando a gente está no nosso aspecto saudável, que dádiva e qual que é o melhor de cada um dos traços de personalidade. Tá tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, com o traço 1. Então, o que aconteceu na infância com esse traço, né? Ele, de alguma forma, a gente lembra que a gente vai ler de baixo para cima, né? Do lado esquerdo. De alguma forma, a criança que ela depois ela adotou esse tipo de personalidade, ela de alguma forma acreditou que ela era inadequada e com isso ela achou que ela precisava criar as próprias regras para ela poder estar certa, né? E aí, com isso, qual foi, além do traço 1 ser, né, da tríade do instinto, que a raiva já é a reação emocional predominante, o do 1 é duplamente. Por quê? Porque ele também tem uma ira, porque ele fica contra essa realidade imperfeita. E ele não aceita as próprias imperfeições. Então, o que ele fala? Para ele poder lidar com isso, ele acha que ele tem que ser sempre razoável e objetivo. E que ele só vai estar bem se ele fizer o que é certo. Só que esse é certo é dentro dos padrões que ele acredita que são certos, né? Então, o que ele cria, né, de estratégia para justamente poder atuar na vida? Ele cria sempre estratégias para estar certo e ele cria também altos padrões de performance para poder sempre tentar chegar nessa perfeição que é a lembrança remota que ele tem que existe. Então, o foco dele de atenção, que é essa parte do meio, é sempre o quê? Fazer as coisas certas e estar certo. Com isso, como é que ele se comporta? Ele acaba racionalizando as coisas, aí ele suprime os sentimentos, então ele nega, principalmente os sentimentos que não são legais, porque isso está fora do padrão de perfeição, e isso gera tensão e rigidez. E aí o que acontece? E a mente dele fica sempre se ressentindo, indignada por não conseguir chegar nessa perfeição que ele quer. O mote desse traço de personalidade, que é o tema, é sempre esse. Existe uma forma correta, deixe-me mostrar como. Então, ele tende a ser mais inflexível, ele tende a ser centralizador. Mas como qualidade, ele também tem um monte. Ele é uma pessoa prática, ele é organizada, ele tem foco, tem muita coisa legal. E as dádivas dele são... Ele é uma pessoa de princípios, ele tem uma missão orientada a propósitos, ele é objetivo e consciente. Mas é assim como ele funciona. André, não sei se te ajudou, que você trouxe... Eu sei que você falou da Lucila, mas, assim, a entender, né, como é que é o traço 1 funciona. Regina, bem-vinda. Estou vendo que... Para quem chegou depois, eu pus umas frases no chat para ver com quais cada um se identifica, porque vai, lógico que assim, para fazer qualquer análise do Enneagrama é mais profundo, mas para pelo menos poder se identificar aqui. Eu vou para o 2, tudo bem, gente? O traço 2. Então, de novo, a gente vai ler de baixo para cima, né? Porque vamos ver o que está no inconsciente e como isso impacta no comportamento no dia a dia. Então, a crença central do traço 2 é: primeiro preciso cuidar dos outros. As necessidades dos outros vêm primeiro, preciso receber amor. Por quê? Porque, de alguma forma, como cada criança, né, que eu falei, não se sentiu amada do jeito que ela gostaria, o traço 2, ele acreditou que para obter o amor de fora, ele tinha que estar sempre à disposição, sempre ajudando. Então, ele é o bonzinho, mas de estar prestativo, o que ajuda. O traço 1 é aquele que faz tudo perfeito, porque a criança achou que se ela fizesse tudo perfeito, ela ia conseguir o amor.
O traço 2, ele acha que ele tem que estar sempre, ele tem que ser amoroso, está sempre ajudando, sempre solícito. Com isso, a paixão dele, que é o pecado capital, é justamente o orgulho por se sentir tão necessário, né? E o que dá sentido para ele é justamente isso. Eu sou amado, carinhoso, altruísta, sem necessidades próprias. Por quê? Porque ele coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. E aí a mensagem dessa autoridade que fica dentro da cabeça, né, assim, que é o crítico interno, é: eu fico bem se eu for amado e aceito pelos outros. Ele faz as coisas, lógico que tem uma amorosidade espontânea, mas também o que ele dá a mais é para buscar esse amor do lado de fora. E com isso ele se sacrifica. Ele sacrifica as próprias necessidades. É um tipo de personalidade que talvez tende a dar mais do que pode, né? Então, onde ele foca a atenção? Que aí a gente vai olhar como é que isso impacta acima da superfície, né? Ele foca nos relacionamentos e em fazer pelos outros. E como é que fica esse ciclo, né? Ele não reconhece as próprias necessidades. Por quê? Porque aí ele faz pelos outros para ele justamente se sentir apreciado e aprovado. Só que qualquer não que vem do lado de fora, ele sente ressentido e não apreciado. E nunca vai ele nunca vai satisfazer isso. Porque o traço 2, ele precisa depois descobrir que o amor que ele busca está dentro dele. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que é justamente o que acaba acontecendo na mente, né? Essa adulação, mas não é consciente. Esse tentar agradar o tempo inteiro, né? É isso que, para buscar esse amor que faltou. Então, o tema do traço 2 é justamente esse: é meu prazer dar. No momento do que você precisa, é isso que vem no automático, né? O comportamento dele médio, né, é justamente agradar as pessoas, procurar por aprovação e socorrer, possuir o outro no sentido assim, o outro vai precisar de mim, eu vou ser necessário, né? Aí ele se dá importância por isso e ao mesmo tempo ele se martiriza quando não é reconhecido. Só que quando ele está no aspecto saudável, ele faz com que as pessoas se sintam acolhidas e cuidadas, inspiradas pelo amor e generosidade incondicionais, porque ele tem também. A pessoa que tem o traço predominante 2, ela é amorosa e generosa. A questão é no a mais que ela dá, quando ela vai buscar o amor fora, né? E quando ele não está no seu melhor, ele faz com que as pessoas se sintam culpadas e sufocadas, né? Porque parece que a pessoa está sempre em débito pelo a mais que ele faz. E quando ele está no saudável, a dádiva dele é justamente essa empatia, a nutrição, coração aberto, acolhimento, a generosidade. Quando ele está no seu melhor, ele dá esse amor incondicional, só que ele também tem amor próprio, ele tem conexão com o sentido da vida, graça e humildade. Então, não sei quem se identificou com o traço 2, eu não sei se ajudou a entender como é que funciona, né? Mas é essa a característica do 2. Podemos seguir? Vocês têm alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos para o 3. O 3 é o traço do realizador, né? Então, qual foi a crença errônea, né? As crenças errôneas que foram criadas ou formadas na infância, nessas imagens, né, que ficaram impressas na alma. Ele cria assim: a vida é um concurso ou uma competição, né? Eu tenho que ser o ou a melhor. Por quê? Porque ele acredita, a criança ela começou a acreditar que o valor dela era medido através das realizações que ela fazia. Então, quanto mais realizações ela fizesse, mais ela seria reconhecida. Com isso, o pecado capital é a vaidade. Opa, peraí. Alguém perguntou aqui. Eu gostei das frases do 2 e do 7. Então, vamos lá. O 2 a gente mapeou, depois a gente vai olhar o 7. Então, o sentido para ele... Deixa eu ver aqui, tem mais chat aqui. Onde eu vejo as frases... eu vou colocar aqui de novo. Elas ficaram lá para cima, mas eu ponho aqui de novo. Aqui, ó. Pronto. Então, assim,
o que dá sentido para uma pessoa que é traço 3? Ela se sentir sempre excepcional. Por quê? Porque assim ela vai ter o reconhecimento que ela espera do lado de fora. Então, é como a mensagem do crítico interno, qual que é? Eu fico bem se os outros pensarem bem de mim e eu for bem sucedido ou sucedida. E qual que é a estratégia principal de enfrentamento que ela cria? Competir para ser o ou a melhor, destacar-se em relação aos outros, reinventar-se. Por quê? Porque para ela o reconhecimento do outro é muito importante. É o reconhecimento do que ela, das performances dela. Então, o foco de atenção do traço 3 é sempre estar bem sucedido. E aí, o que ele faz? Ele evita estar vulnerável, com isso é um camaleão, ele sempre tenta adaptar-se ao ambiente e calibrar os feedbacks que vêm de fora para ele poder se ajustar, né? E aí, só que o que acontece? Ele acaba ficando superficial com ele mesmo, porque ele não entra em contato com as dores dele, isso de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, aqui ele tem muitas qualidades também que a gente vai olhar, mas o risco às vezes assim, é aquele cara que é workaholic é diretor de empresa ou presidente, e de repente ele perde o emprego, ele acha que ele não é mais nada, porque ele se identificou com aquela persona. Ele acha que é só isso, sendo que é muito mais do que isso, né? Então, esse comportamento, e aí o que isso faz impacta nos seus comportamentos, padrões, né? Que ele sempre quer ser o melhor competidor em tudo, ele dá ênfase ao status, porque isso gera reconhecimento, ele gosta de ser eficiente, ele é adaptável, ele é um camaleão. Ele também é emocional e ele gosta, de alguma forma, de se autopromover para buscar esse reconhecimento. Só que quando ele está no seu melhor, ele faz com que as pessoas elas também se sintam estrelas do show. E ele as motiva para elas poderem também se conectar com a natureza autêntica, porque ele é um cara motivador também. Quando ele não está no seu melhor, ele faz com que as pessoas se sintam sem valor, incompetentes e ineptas. Por quê? Porque ele precisa ser o melhor. E parece que aí o outro ele se sente menos. Mas a dádiva que ele tem, só voltando um pouco, o tema, então, central do traço 3 é justamente esse: posso ser o que eu quiser. E quando ele está mais próximo da sua verdade, ele tem como dádiva orientação para o crescimento, ele inspira os outros ao sucesso, ele tem crença em si e uma ambição saudável. E, além disso, ele demonstra, assim, ele oferece para o mundo ternura, adaptabilidade, ele é autêntico, e ele acaba sendo orientado pelos seus valores e por sua consciência. Então, se alguém se identificou com o traço 3, não sei se ajudou aí. Tudo bem, gente, até aqui? Vamos para o 4, né? O 4 também, ele é um tipo da emoção, então ele tem como denominador comum aí a vergonha, né? Só que além disso, ele também tem só pecado capital característico. Qual foi a crença central do traço 4? A criança do traço 4, ela, de alguma forma, ele achou que ela perdeu algo importante. Então, ela se desconectou da origem divina. E aí, ele também, quando acontece isso, ela se sente incompreendida pelo meio, né? Então, vem uma paixão, que é o pecado capital, que é a inveja, porque como ela perdeu alguma coisa importante, ela acha que os outros têm e ela não. E aí, qual que é o sentido do self dela? Eu sou único, intuitivo e sensível, mas o mundo não, mas no fundo ela acredita que ela é assim, mas o mundo não a compreende. Por isso que a mensagem do crítico interno é: eu fico bem se eu for verdadeiro comigo mesmo. Então, assim, grandes poetas, aquelas pessoas idealistas, elas têm muito do traço 4 também, de não se sentirem compreendidas no mundo, ou de não entenderem o mundo, porque acham que falta alguma coisa. E aí, a estratégia principal de enfrentamento, ela retém o amor, porque tem que ser só para ela. Ela acha que, como faltou alguma coisa, o mundo não vai dar isso para ela, né? Então, ela foca a atenção dela justamente em ser único e também no que ela acredita que perdeu, né? Por isso que tem a inveja como pecado capital, porque ela acha que os outros têm e ela não.
E aí, qual que é o mecanismo aqui? Então, ela parte do quê? Sou o que sinto, por favor, me entendam, estou sofrendo, salve-me. Ela não, é como se ela não se encaixasse no mundo. Por isso que o tema dela é preciso que me resgatem, preciso ser eu, né? E aí, como isso impacta no comportamento? Então, ela é dramática, né? Intensifica os estados emocionais, ela tende a fantasiar um mundo, por isso que ela vai essa parte do ideal é legal, mas quando fica a mais e essa fantasia tira ela do momento presente, aí tem que tomar cuidado. Fica absorvida em si mesma, é temperamental e tem autopiedade. Só que quando ela está na sua verdade, ela faz com que as pessoas se sintam especiais, respeitadas e compreendidas emocionalmente. Quando ela não está na verdade, ela faz com que não saibam como responder e atender às suas demandas. E aí tem uma necessidade de alta manutenção. E o hábito da mente é justamente esse, ficar fantasiando um mundo onde ela vai se sentir compreendida, um mundo ideal. Esse é o risco do traço 4. Só que quando ele está no seu melhor, a dádiva justamente é um traço sensível. Ele tem uma boa inteligência emocional, ele é honesto emocionalmente, ele se autorrevela, ele se conecta com a sua própria origem divina. No seu melhor, ele tem engajamento na vida, ele tem capacidade de chegar ao cerne da questão, ele é criativo e ele consegue construir essa conexão com o universo. Ele consegue achar a sua origem divina, a sentir isso. Eu não sei se alguém se identificou, tem gente que falou do 1, do 2, do 3, do 7, né? O traço 5, a gente já agora vai para os traços mentais, que são 5, 6 e 7, né? O traço 5, que é chamado do investigador, na infância, qual foi a crença que ele construiu? Que não tinha lugar para ele, que ele era a causa dos problemas, que ele estava por conta dele. No fundo, ele acha o mundo meio um lugar perigoso para se viver. Por isso que o pecado dele original é a paixão, é a avareza. Mas que avareza é essa? Ele acha que ele precisa reter o máximo de conhecimento que ele puder para que ele possa compreender esse mundo e deixar ele menos perigoso. Lembra que eu falei que dos traços mentais o tema é o medo? Então, o traço 5, ele acha que o mundo é perigoso. Então, ele é um lugar inseguro, ele não é um lugar seguro para se viver. Então, essa avareza é no sentido de acumular conhecimento. E esse conhecimento, ele separa ele do mundo, porque ele fica só no mundo dele lá, tentando entender e elaborar racionalmente esse mundo para poder dar sentido para ele, né? Então, ele só vê sentido em ser, né, no self, quando ele é uma pessoa inteligente e perceptiva. E a mensagem do crítico interno é: você vai ficar bem se você dominar alguma coisa, se você for expert ou especialista neste assunto. Então, como é que é a estratégia principal de enfrentamento que ele criou? É ser autossuficiente, minimizar incômodos e apequenar-se. Ele é uma pessoa que não precisa de muito, ele só precisa do espaço dele e dos livros do conhecimento dele, né? Mas por quê? Porque assim ele se sente seguro. Então, onde ele foca a atenção do lado de fora, né? Nas ideias. Ele precisa saber como as coisas funcionam. Então, ele tem que ser o master em alguma coisa. Ele é uma pessoa mais racional e ele minimiza a força vital, porque ele confia só na mente. Ele se despluga do sentimento. Com isso, ele fica com uma observação isolada e está sempre preparado depois para agir, mas de uma maneira racional. E aí, como é que ele se comporta, né? Então, ele se retira do mundo, ele fica retirado e absorto na própria mente, desapegado, secreto, e ele minimiza as suas necessidades. Quando ele está no seu melhor, ele faz com que as pessoas se deslumbrem pelo seu brilhantismo e se sintam ajudadas pelas soluções criativas, porque é uma pessoa muito estratégica, o traço 5, ele é muito inteligente. Quando ele está no seu pior, ele faz com que as pessoas se sintam humilhadas e desprezadas, justamente as pessoas acabam se sentindo burras, né?
O tema do traço 5 é: não preciso de muito, mas preciso ter meu espaço. E quando ele está na sua verdade, como é que ele contribui com o mundo, né? Justamente com essa observação perceptiva, com curiosidade, brincadeira, extravagância, com foco, porque ele tem muita capacidade de se concentrar. Ele é uma tipologia, né? Um traço de personalidade visionário, porque é inteligente, ele vê coisas novas, ele é profundo nos insights e nos avanços. Ele não é sentimental, então, e ele faz uma reverência à vida quando ele está no seu melhor. Ele se conecta com o sentimento, mas ele não fica sentimental, né? Isso quando ele está na sua verdade. O traço 6, que é o partidário, ele também é do mental, então ele também tem o medo como mote central. Ele também acha que o mundo é ameaçador e perigoso e que não se pode confiar nas pessoas. Com isso, o medo aqui entra duplamente, né? Assim como no traço 1 a ira entrou duplamente, aqui no 6 o medo entra duplamente. Para ele poder criar esse ambiente seguro do lado de fora, ele precisa estar sempre criando um ambiente para ele se sentir querido, confiável e leal. Aí, se as pessoas gostarem dele, ele vai se sentir seguro, né? Então, a mensagem do crítico interno é: eu fico bem se eu souber o que se espera de mim, né? Porque aí ele se sente seguro. E aí a estratégia principal de enfrentamento que ele cria é aprender a lidar com o medo, reagindo contra ele, procurar fora de si mesmo algo em que acreditar. Tem uma coisa do traço 6 que eles falam que é como medo ou comum, ou ele pode ser fóbico, quer dizer, ele fica assustadiço, ou ele fica contrafóbico, ele vai reagir contra. Mas esse reagir contra o ambiente é justamente para deixar ele seguro. Então, tudo que ele achar que pode ser um risco a essa segurança, ele pode até reagir meio agressivo, né? O traço 6 é o traço de personalidade que está sempre pensando nos e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, ele sempre pensa no que poderia dar errado e como ele pode se sentir salvo e seguro. Tem uma coisa boa disso que ele pode prever situações, mas às vezes ele fica gerando ansiedade e medo em coisas que nem tem chance de acontecer. Então, ele funciona assim, ele precisa determinar no que confiar, e aí ele projeta do lado de fora. E aí tem uma autoridade do lado de fora, só que ele sempre fica duvidando, porque não confia. Então ele fica ou acredita ou não acredita, fica sempre nessa ambivalência. E isso gera um estado de ansiedade. Então, ele se comporta na vida dele sempre buscando segurança. Como ele gosta de fazer parte para se sentir seguro, ele obedece, mas ao mesmo tempo ele duvida. Então ele fica sempre preocupado. E esses tantos e sis, eles geram, às vezes, podem gerar estados de pessimismo. A parte boa do traço 6, né, é que ele faz com que as pessoas se sintam incluídas e engajadas, que apreciam seu espírito de serviço. O risco aqui, quando ele não está no seu melhor, é fazer com que elas se sintam avaliadas o tempo inteiro, porque ele está sempre duvidando, não dignas de confiança. E aí as pessoas se frustram pela indecisão do traço 6. Então, o tema do traço 6 é: podem contar comigo, porque ele gosta de fazer parte para ele se sentir seguro também. Só que ele sabe que ele sempre vai estar ansioso, se fizer ou não fizer. Agora, quando ele consegue se conectar com a fé, que é justamente o aspecto divino, né, do traço, ele consegue oferecer para o mundo vigilância, confiabilidade, cooperação e comprometimento. E no seu melhor, essa fé faz com que ele se ancore na coragem, na autossuficiência, na segurança, e ele acaba tendo ótima capacidade de decisão. Gente, está indo bem? Está muito tá ruim? Tá tudo bem? Podemos seguir? Opa, deixa eu ver aqui. Aqui no Canadá, eu percebo que as pessoas se parecem com o 6. O 6 tem uma análise de enneagrama dos países, o traço 6 é do Canadá. Que engraçada a percepção da Ágata. Fizeram uma análise dos países com essa tipologia, e no Canadá, justamente, colocaram como traço 6.
Eu vou continuar compartilhando aqui. Boa percepção, Agatha. O traço 7, eu sei que teve gente que se identificou com esse traço 7. Então, o traço 7, ele é do mental. O medo também é um mote para esse traço, mas ele lida com o medo de um jeito diferente. Então, o que aconteceu com a criança do traço 7? Ela acha que a verdadeira fonte de satisfação está fora de mim, e somente eu posso ir atrás disso, porque ela não confia em mais ninguém. Com isso, o pecado capital é a gula, mas que gula é essa? É uma gula porque, assim, a pessoa do traço 7, predominante, né? Ela sempre adora estar fazendo um monte de coisa nova. Então, essa gula por fazer coisas boas, novas e interessantes, o tempo todo, né? É nesse estado, esse é o sentido da gula para o traço 7. E o que dá sentido para ele, né, de ser, é justamente ele se sentir entusiasta, divertido, vital e perspicaz. E aí, a mensagem do crítico interno, que é a autoridade interna, né? Eu fico bem se eu obtiver o que eu preciso. Então, é um traço que ele se automotiva. E ele é capaz de automotivar os outros para os outros também fazer o que ele gosta de fazer. A estratégia principal de enfrentamento é justamente sempre estar perseguindo uma ideia interessante. E ele gosta de estar sempre ativo, né? O foco. E aí, o que acontece do lado de cima, né? Na parte consciente, né? Do lado de fora, né? Isso está tudo no inconsciente. Então, o foco da atenção, né? Na parte de cima do iceberg é: o mundo é cheio de possibilidades. Qual é a próxima? E aí ele mesmo fala, né? Faça muitas coisas, vá em várias direções, antecipe a próxima. Só que até no fazer ele está frustrado. Ele se frustra porque ele quer fazer a outra, e não consegue. Porque nada vai conseguir preencher a necessidade interna dele, porque isso está dentro dele, né? Então, a mente dele está num constante planejamento o tempo inteiro, de coisas novas possibilidades. Com isso, o comportamento dele é justamente está sempre se movendo para a grama mais verde, porque parece que sempre tem outra coisa mais interessante para fazer. Ele gosta de adquirir coisas novas, fazer experiências novas. Ele pode tender a se dispersar e se distrair. E aqui o traço 7, tem algumas pessoas que têm problema com se aprofundar em alguma coisa específica, porque como gosta sempre de fazer um monte de coisa, às vezes não se aprofunda, isso no geral, né? Agora, quando ela está na sua verdade, ele faz com que as pessoas apreciem o seu espírito aventureiro e planejador, e toca as pessoas pela sua atitude de gratidão. Quando ele não está no seu melhor, ele faz com que as pessoas sintam o impacto de falta de direção, porque ele fica mudando de rumo, muitas vezes, né? E com isso faz com que as pessoas se sintam perdidas devido à sua energia infindável e sem descanso, porque está sempre querendo ponto para outra. Então, o hábito da mente é estar planejando essas próximas coisas para fazer, né? Então, o tema do traço 7 é justamente amo a vida e quero experienciar tudo. Quando ele está no seu melhor, né? Então, o que ele oferece para a vida é justamente esse espírito de brincadeira, espontaneidade, versatilidade, uma mente rápida. É sempre divertido estar do lado do traço 7. No seu melhor, ele tem uma capacidade de realização, regozijo verdadeiro, ele saboreia a vida, é o traço que mais tem prazer no Eneagrama, né? E um profundo senso de gratidão. Então, aqui vocês podem ver que todos os traços, quando eles estão no seu melhor, eles estão oferecendo o melhor para a vida e fazendo essa troca com a vida. E cada um tem pérolas para oferecer, né? Cada um tem sua singularidade. O desafio é só quando ele não está no seu melhor, né? E aí pode olhar o que fez com que ele não estivesse nesse melhor. Que crenças estão por trás, essas crenças, essas imagens que ficaram impregnadas na alma, que geraram as distorções. O traço 8, né, que é o desafiador, ele é um traço do fazer, né? A ira também, a raiva está aqui também como denominador comum dos traços do fazer, só que ele também tem outra paixão, né? Outro pecado capital, mas eu vou voltar aqui e falar da crença dele, né? Que é a imagem. De alguma forma, o traço 8, a criança do traço 8 percebeu
que o mundo é duro e injusto e que não é seguro ser suave e vulnerável. Então, ele acha que você ser amoroso é sinal de fraqueza. O traço 8, ele acredita de alguma forma nisso, né? Com isso, a mente, o hábito da mente é objetificar. Ele objetifica as pessoas. Porque se ele se vincular amorosamente, isso é sinal de fraqueza. E aí, qual que é a paixão do traço 8, né? Que é o pecado capital? Desculpa. É a luxúria. Mas que luxúria é essa? É que tudo do traço 8 é intenso. A expansividade é intensa, esse atropelo na vida do fazer é intenso. A luxúria é nesse sentido. Então, o que dá sentido para o self dele é justamente assim: sou forte e assertivo, né? E a mensagem do crítico interno que tem dentro dele é: eu fico bem se eu puder impor a minha vontade, ser forte e justo. A justiça do traço 8, por exemplo, quando ele está num ambiente de trabalho, é aquele que pega todo mundo que trabalha com ele embaixo da asa e vai brigar por todo mundo. Ele chama todo mundo de minha gente e vai brigar pelas causas de todos, né? A sua estratégia principal de enfrentamento é justamente estar no controle e impor a sua vontade. Onde então ele foca a atenção? Justamente no comando e no controle. Então ele tem a necessidade de se afirmar sobre os outros para expandir o território. E aí, para expandir o território, ele vai com 2 pés no peito. Às vezes ele pode até ser um trator. Então aí ele e lembra que eu falei, ele reage com a raiva, ele joga para fora essa raiva, mas justamente para essa raiva ajudar ele a expandir o território, e com isso ele também se separa do outro, porque ele acredita que o mundo é duro e injusto. Então ele busca expansividade e assume comando, mas de uma maneira agressiva. E aí o comportamento dele é justamente uma pessoa que aparentemente parece ser autossuficiente, ele gosta de assumir risco, ele gosta de dominar, faz grandes promessas, é um traço do fazer. Ele gosta de confrontar e intimidar e de buscar sentido para as coisas. Quando ele está no seu melhor, o impacto que ele causa nas pessoas é com que elas se sintam protegidas, porque as pessoas se sentem justamente com um líder ou uma autoridade que vai brigar por elas, né? Faz com que elas se sintam inspiradas a sentir a sua própria força. Quando ele não está no seu melhor, faz com que elas se sintam intimidadas pelo tamanho da sua agressividade. Elas não se sentem ouvidas nem apreciadas. A Débora, agradeço muito a oportunidade de conhecer, preciso sair. Então tá, ela já escolheu o traço 8 aqui, que ela se identificou mais. Fico contente, Débora. Então, olha só, o tema do traço 8 é: eu sou duro como uma pedra, faça do meu jeito. Quando ele está no seu melhor, o que ele oferece para a vida? Justamente a sua assertividade, sua autodeterminação, sua decisão, sua visão. Ele inspira os outros e energiza. Ele age com coragem, ele tem um coração grande, ele tem uma bondade enorme, o traço 8. E aí ele transcende a necessidade de controlar. Aí, para finalizar o 9, que ele também é do fazer, o traço 9, ele é chamado do pacifista, né? Então, a crença central de uma criança de traço 9 é: preciso esquecer de mim para estar conectado, não é bom me afirmar. Às vezes, o que aconteceu para uma criança traço 9 é que ela achou que o ambiente onde ela vivia era muito conturbado, e com isso ela se anestesiou e buscou dentro dela um lugar de paz, sabe? De um lugar que não tivesse conflito, né? Então, mas para isso ela precisa esquecer dela mesma. E aí, com isso, o pecado capital é a preguiça, mas essa preguiça, inclusive, é chamada de indolência. É uma preguiça de olhar para ela, porque ela acha que se olhar para ela, ela vai se deparar com as dores, né? Isso já o adulto, a criança não tinha essa consciência. E vai ter que olhar para ela e se deparar com as dores, né? E ela não quer, isso vai gerar conflito interno, e ela não quer esse conflito. Então, o que dá sentido do self para ela é justamente: eu sou calmo, pacífico e maleável. E a mensagem do crítico interno é: eu fico bem se todos ao meu redor ficarem bem. E a estratégia principal de enfrentamento que ela criou é:
Não balance o barco, porque para não criar conflito, não vamos chacoalhar, deixa do jeito que tá. E aí me deixa no meu canto, não quero ser notado. Em paz, eu quero ficar em paz. Então ela foca sempre na paz e na harmonia. E embaixo do iceberg, né, o hábito da mente dela é ficar ruminando, ela fica às vezes, esse fazer, o ruminando, assim, ruminando ou protelando as coisas, eu preciso fazer isso e não faz, fica aquela coisa, uma eterna ruminação, porque se ela fizer, vai gerar um distúrbio, e ela não quer se deparar com isso. Então, ela prefere ficar com a mente lá ruminando, que isso tira ela do momento presente. Então, o foco de atenção é justamente criar paz e harmonia. Então, como é que ela faz isso? Ela evita conflito, né? E aí, com isso, as coisas ficam ela fica com pouca clareza. E aí, ela não sabe bem o que é prioritário, ou então o traço 9, ou ele tende a não fazer nada, ficar protelando, ou é a pessoa que faz, e depois, no final do dia, ela vai falar, mas o que eu fiz, sabe, de importante para mim? Não fez nada. Assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos. E ela vai na maré, porque está desconectada de si. E aí ela não lida com a raiva, né? O comportamento médio do traço 9 é dar-se bem com as pessoas, justamente para poder criar esse ambiente de paz e harmonia. Ele se autoapaga, se acomoda, né? E tem uma certa apatia, apesar de uma teimosia também. Quando ele está no seu melhor, ele faz com que as pessoas se sintam amadas e aceitas, porque o traço 9 é do amor incondicional também. E eles confiam na sua capacidade de resolver conflitos. O traço 9 tem uma ótima capacidade de mediação. Quando ele não está no seu melhor, ele faz com que as pessoas se sintam confusas, presas na sua teimosia. Elas experienciam conflito devido à evitação do conflito, né? Então, o tema do traço 9 é justamente, será que não podemos todos nos dar bem, justamente para evitar o conflito e ter paz e harmonia? Só que quando ele percebe, quando ele fica no seu estado de presença, ele vê que ele pode contatar quem ele é e que esse conflito não vai tirar ele que ele pode se conectar com a paz e harmonia mesmo na diversidade, ele tem como dádiva, né? Ele oferece para o mundo solidariedade, empatia, paciência e despretensão. No seu melhor, ele consegue se conectar com essa paz verdadeira e harmonia. Ele lembra de si, né? Ele se conecta com si, e com isso ele fica autodeterminado, e ele reconhece o maior potencial das pessoas, porque ele reconhece em si mesmo primeiro. Então, gente, era isso. Eu queria deixar vocês com essa frase do Campbell, que é assim: o privilégio de toda uma vida é ser aquele que a gente nasceu para ser. Então, o objetivo do Enneagrama é justamente isso, que cada um possa se conectar com a sua verdade interior e poder perceber o que ele veio fazer no mundo. Qual que é essa contribuição singular? Se conectar com a sua verdade. Eu não sei se foi muito conteúdo, se vocês têm alguma dúvida. Ô, Isabel, e aí não é o perfil, você falou que vai se combinando, é isso? Quer dizer, então, você se acha num determinado perfil, mas ele se combina com outros também, que você mostrou ali. Isso, né? Na verdade, é assim, você tem um perfil que é o predominante, né? Só que, além disso, você tem aspectos dos outros. Então, você olha qual que é o teu perfil e as informações dos outros perfis, por exemplo, alguém que tem um traço 1 baixo, já mostra que essa pessoa talvez ela tenha pouca capacidade de organização e foco, por exemplo. É dentro disso. Uma pessoa com traço 3 baixo, ela pode mostrar que ela pode ter uma questão de autoestima. Talvez o perfil predominante dela seja outro, mas o índice que deu num traço mostra também características daquela pessoa. É lógico que vai ser muito difícil a gente ter todos altos, né? Mas o ideal também é ter um equilíbrio entre o pensar, o agir e o sentir. Aí, por exemplo, eu consigo avaliar na análise se tem uma pessoa que na hora de tomar uma decisão,
ela é mais emocional do que racional. Muitas vezes, mesmo que o traço predominante seja o racional, mas como eu vejo a média que ela tem entre, sabe aquelas tríades do instinto, do pensamento e do sentimento, às vezes uma pessoa ela pode tomar uma decisão de uma maneira mais emocional, apesar de ela ter um perfil predominante racional, mais do mental. Então, isso também dá para ver no Eneagrama. Mas, às vezes, tem pessoas que têm perfis... Por exemplo, eu já analisei perfis onde, às vezes, a diferença do primeiro para o segundo era mínima. Então, o mais importante é a pessoa se ver. Tanto que tem gente que nem usa questionário, né? Mas eu acho que o questionário ajuda, mais do que colocar a pessoa numa caixinha, num rótulo, é ver o que faz sentido para ela. Então, às vezes, até eu mostro e falo, olha, tem 2 perfis que deram muito alto os seus. Aonde você se vê mais, né? Baseado, a gente olha as características do um e do outro, porque é importante que seja uma ferramenta de trabalho. E no relatório, eu coloco assim, qual que é o caminho de autodesenvolvimento que a pessoa pode fazer, onde ela tem que, quais são os pontos de observação, quais são os possíveis obstáculos, dependendo do perfil. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda. Qual que é o tipo de liderança que ela tem? Porque cada um tem seu tipo de liderança específica, né? Então, acho que reconhecer a sua personalidade, saber que cada um é único, porque não tem um perfil melhor que o outro. Todos têm suas qualidades e seus desafios. Bacana. Você se viu em qual, André, se você quiser? Você falou do 3, é isso? No fim eu achei que o 3 combinou bem, mas aí eu gostei também quando você mostrou né, quando está no melhor se comporta assim, quando está Isso. no, né? E isso também eu acho que fez sentido, né? Bem legal isso daí. O 3 é o realizador, é o traço mais realizador do Enneagrama, assim, né? E o desafio do 3 é ele saber quando ele está, que ele é muito mais do que aquela persona, por exemplo, do que o personagem que realiza. Entendi. É só isso, né? Que ele é muito mais do que aquilo, porque às vezes a pessoa acredita que ela é só o que faz, e não, ela é muito mais. Entendi. E uma outra pergunta, né? Como a gente tem essa paixão em comum pelo esporte, isso daí serve para atletas também? Você trabalha com atletas? Eu não trabalho com um segmento específico, né? Mas assim, o atleta, sabe o que é legal para você saber como você lidar com aquela pessoa, como você motivá-la. Por exemplo, às vezes eu fico imaginando assim, tem um atleta que é muito perfeccionista, que acha que nunca tá bom, né? Tem a qualidade ali, lógico, tem a qualidade da excelência. Ao mesmo tempo, tem uma rigidez e uma inflexibilidade que talvez ele ache que só de um jeito que funciona, que é o jeito dele. Olha só que Então, você legal. pode pegar o tipo de personalidade, o traço 2, o ajudante. É um traço... aqui a Regina... Primeira vez que vi Enagrama, gostei da frase 5 e do 8 e do 2. Ela saiu. Regina, obrigada. Cadê ela? Ela saiu já, né? Então, assim, o traço 2, por exemplo, o traço 2 é o traço do ajudante, que numa equipe é muito importante. Sabe aquele que é o suporte? É muito importante. Só que ele também tem que aprender a ocupar o seu lugar. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas é uma pessoa fundamental, às vezes, numa equipe. Olha só, bem interessante. Então, e uma coisa legal por exemplo, assim, às vezes uma coisa que você pode ver é você conhecendo o teu perfil, né, sei lá, o técnico, né? Quais são as questões do técnico que podem acontecer
com os atletas, né? E aí, para tomar cuidado, é que nem o do coach com o coachista. Eu vejo, por exemplo, eu como coach, com o meu perfil, o que eu posso projetar no atendimento, quais são os meus medos em relação às expectativas de quem eu vou atender, me ajuda a entender. Então, a relação do líder com os funcionários ou com a equipe. Entendi. E, bom, posso fazer mais uma pergunta? Sim, Pode fazer quantas você quiser. Não, tá, não, que às vezes tem mais gente querendo falar, a gente fica monopolizando aqui. Não, mas, ó, inclusive, se as pessoas quiserem já colocar perguntas, se tiverem no chat, aí eu vou vendo também, pode perguntar. Não, porque a minha pergunta é a seguinte, Isabel, qual que é a idade que, de repente, mínima para fazer esse trabalho, né? Um jovem com 14, 15, 16 anos já teria maturidade de fazer esse tipo de o enneagrama, fazer o trabalho, acompanhar, digamos assim? Dá, assim, você vai ver as perguntas que são respondidas, assim, as perguntas do questionário, na verdade, assim, eu adaptei, tem um livro que chama Sabedoria do Enneagrama, né? E ele dá 15 perguntas para cada tipologia. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 15, são 135 perguntas, né, para as 9, né? E eu criei o Enneagrama, baseado no que ele fala, como avaliar tal, onde eu fiz uma tabulação. Então, é por isso que eu consigo ver os índices que ele tem de cada uma, né? Mas as perguntas são muito fáceis, assim, sabe? Não é nada de. Não é um questionário de empresa. Entendi. Tá. Então, ele ajuda nisso, assim, para você entender por que aquela pessoa reage daquele jeito, o que ela busca do lado de fora. Então, o Enneagrama, eu acho ele muito verdadeiro, sabe? Ele é profundo mesmo. E você pode olhar até onde você pode ir com ele também, né? Entendi. Esse iceberg de outro livro, né? Que eu adorei esse jeito que ela trouxe, porque é um mapa mesmo, você consegue entender o mecanismo da pessoa. Entendi. Eu, na empresa que eu trabalhei antes, a gente tinha muitos cursos de liderança, de trabalho em equipe, e num desses cursos a gente fez algo muito parecido. Não era o enneagrama, senão eu teria me recordado, mas era algo que também tentava mapear os perfis. Será que era MBTI? MBTI. Eu acho que era Myers-Briggs, alguma coisa. Eu acho que foi MBTI, é isso mesmo. Aí, você lembra qual que deu o seu? Eu preciso ver, eu acho que eu tenho até hoje ele guardado, aí eu vou dar uma olhadinha. Ele dá 4 letras, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tipo INFP, porque ele fala assim, se é extrovertido ou introvertido ou extrovertido, intuitivo ou sensorial, pensamento ou sentimento e perceptivo ou julgamento. Eu uso para coaching vocacional, mas eu uso mais resumido para ajudar a escolher profissão. É legal o MBTI também. Então tá bom. O seu deu extrovertido, você lembra o que deu? Não, é introvertido. Introvertido. Busca energia internamente, né? Isso. Que mais? Sensorial? Ou intuitivo? Eu acho que é mais intuitivo. Então, é INTJ, será que deu isso? Algum pode ser, não sei. Combina com 3? Combina. Combina, né? O 3 acho que é o ENTJ, que é mais racional do que emocional e mais assertivo do que perceptivo. Olha só. Deve ter, né? Então você vê que as coisas vão se alinhando. Todas se alinham.
Combina com o 3. Tá bom. Giovana, você reconheceu seu pai? No perfil, Tava a sem som pergunta para a aqui. filha. Hã? Reconheci o meu pai, até comentei com ele. Depois que você passou pelo número 3, eu mandei mensagem para ele. Pai, eu acho que é você. Ah, é? Reconheci ele lá. E você se reconheceu em algum? A princípio, eu achei que eu fosse o 9. Quando eu li as frases, eu, inclusive, até falei pro meu pai também. Eu falei, eu acho que eu sou um 9. Mas depois, quando você estava passando por cada um, eu me reconheci no 6. No 6. No 6. E aí, quando você passou pelo 6, eu falei, nossa, eu acho que sou eu. E aí, depois, quando você passou pelo 9, eu falei, eu me identifico mais com 6 do que com 9. Tá. O meu é o 6 também. É o 6 também? E a Giovana fez estágio no Canadá, então vai ver que ela aprendeu lá. E é engraçado, achei super legal a Agatha ter tido essa percepção do Canadá. Foi interessante mesmo, engraçado. A Regina, se achou em algum? Tá sem áudio. Pronto. Eu não sei, eu fiquei meio perdida. E eu acho que eu tenho um pouco de 2. Tenho de 1 bastante também. E ainda vou para o 6. Eu acho que são os 3 lugares que eu me senti assim, meio bem dividida mesmo. E sabia que os 3 que você falou, né, que é 1, 2 e 6, eles têm uma coisa em comum, que é assim, tem outro agrupamento que você pode fazer no Enneagrama, que são os grupos que vão em direção às pessoas, outros se afastam das pessoas, e uns se aproximam, os outros se afastam, e os outros meio que empurram, vai, não sei se é essa palavra. O 1, o 2 e o 6, eles se aproximam. Olha. Os 3 são os traços do social que eles vão em direção às pessoas. Olha, porque nas frases eu fiquei mais pro 2. Tá. Mas depois eu acho que tem muita coisa dos outros 2 grupos, do 1, 2 e 6 mesmo. Foi bem interessante. Tá. Assim. Mas os 3, assim, só para vocês saberem, eles têm uma coisa em comum. Olha, que legal. A Fê, dia 7. 7, né? Tá sem áudio. 7. A Rita, acho que também. Também, em alguns aspectos, mas mais o 7 mesmo. O 7. A Rita. Não se achou? Tá sem áudio, Rita. Não sei te dizer. Estou na dúvida. Mas ficou em dúvidas entre quais? Para falar a verdade, tem uma hora que eu achei que eu era o 6. Depois eu já sei se era. Aí também me identifiquei um pouco com o 9, entendeu? Mas não sei te dizer. Não me arriscaria agora a dizer. Entendi. Acho que eu vou precisar olhar de novo. Uhum. Até para achar um predominante, entendeu? O 6 e o 9, eles também têm uma relação, porque eles estão no triângulo, né? Então, é quando um está no seu melhor, vai para um, e assim, eles têm. A Agatha, tudo bom? Você se identificou com algum? Com o 2 e o 7. O 2 e o 7. O que eu achei engraçado foi o seguinte, né? Eu não sou uma pessoa que eu seguro informação, eu divido, né? Então, se, por exemplo, me perguntarem onde é que compra a melhor pizza da cidade, se eu souber, eu falo, entendeu? E o que eu acho engraçado... Alô? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Ok. Então, o que eu achei engraçado foi o seguinte, né? Sendo um relacionamento, né, de trabalho, de estudos aqui no Canadá, então, o que eu fazia? Às vezes eu via algum procedimento que não funcionava, então eu tentava fazer alguma coisa assim, inovadora, né? E que eu colocasse o meu conhecimento em cima para ajudar as pessoas. Mas sempre vinha algum e perguntava para mim, what if? Entendeu? Então, uma coisa que eu tive que aprender um pouco aqui no Canadá é lidar com o what if. What if? Então o que eu faço? Se eu apresento alguma ideia, né?
Então, eu já mostro os prós e os contras. Então, eu já me adiantei nisso, né? Ao invés de ficar frustrada e falar, poxa, não pensei nisso, né? Não pensei que podia dar errado dessa maneira. Então, foi uma coisa que eu tive que me adaptar. Então, você falou dos 6, eu vi, assim, nitidamente, a maioria das pessoas com quem eu convivi aqui no Canadá tem é isso mesmo. Olha que legal. Então, e foi no assim. Brasil? Oi? Não, aí para Isabel. E no Brasil, qual é o perfil mais dominante? O do Brasil tem um pouco do 7, assim, né? Mas é mais da alegria, né? Do brasileiro. Aí tem acho que do Brasil, acho que é mais o 7, se não me engano. Aí, por exemplo, o do Japão é 1, que é o perfeccionista, né? Eles fizeram, tem gente que faz esses estudos, mas é mais do que assim, é o perfil sabe a imagem do país que a gente tem? É dentro disso. Então, é um traço cultural, né? É o cultural. É um traço cultural, Isabel. Porque acaba tendo, né, a influência, né? Você, que nem você colocou, você parte ali da questão da criança, né? Então, a questão cultural, a forma de educação deve influenciar bastante, né? Isso. Neves, acho que você chegou, você não conseguiu ver, né? Tá sem áudio. Tudo bom, Neves? Tudo bem, eu não ouvi o começo, mas eu entrei aqui no Pai dos Burros agora, né, no Google, e para acompanhar o que vocês estavam falando, na universidade eles já aplicaram também, para eu recordar um pouquinho, e se eu for falar em cima